carregavam aguardente também, né? Então tinha esse papel fundamental. Essa bolsa de lado, que eu estou com duas, mais uma de cada lado, mas eles também usavam mais de duas, né? Dependendo do tamanho da viagem que fosse fazer, do tamanho da caminhada, eles carregavam mais. O que eles levavam nessas bolsas? Essas bolsas a gente chama de borná, tá? Nos bornás eles guardavam roupa, às vezes guardavam roupa, carne seca, né? Entre outras mercadorias que eles podiam guardar aqui nos bornás, né? Eles tinham esse papel. E aí as cartucheiras, evidentemente, que era onde se colocava as balas, né? Está faltando aqui, como hoje eu vim participar do primeiro Congresso Brasileiro de Folcloristas, numa missão de paz, então deixei as armas todas no sertão do Pajeú, tá? Para vocês poderem ficar mais à vontade, ficarem mais tranquilos. Hoje eu estou aqui para dançar chachada, eu vim mais manso do que arroz doce, certo? Deixei todas as armas lá, que era para estar aqui nessa cartucheira especificamente, era onde estaria o facão e o punhal, né? Que são duas armas brancas, mas são armas diferentes e com propósitos diferentes também, né? O facão e o punhal, a espingarda que também ficou lá, e às vezes alguns cangaceiros gostavam de utilizar uma arma de cano curto, mas não era a preferida era o rifle, era o Winchester, o Papa Amarelo, era as armas preferidas dos cangaceiros, inclusive de Lampião. E aí, o restante vocês vão perceber que é uma roupa colorida, porque a gente vê nas fotos em preto e branco, às vezes não transmite nessas imagens a grandiosidade que é esse figurino, do ponto de vista, essa indumentária, do ponto de vista das cores, da representatividade. E os bornais, por exemplo, os nossos, né, por uma questão até econômica, eles são pintados, mas nos cangaceiros era bordado. Esses desenhos aqui, todo esse colorido, se você for lá no Museu do Cangaço, você vai ver os bornais originais, vocês vão ver que eles são bordados. Porque a gente usa em cena, não dava para bordar, questão financeira e tudo mais, né? Então eles são pintados, mas com todo esse colorido, com toda essa simbologia, essas rosas, essas flores, os chapéus, o chapéu do cangaceiro, que é um elemento fundamental, né, na sua imagem, na sua estética, e o chapéu que tinha sempre esses signos, esses símbolos, que são símbolos que nós herdamos por influência judaica, por influência moura dos árabes que ocuparam, que chegou até os sertões do Nordeste brasileiro. Então esse misticismo está presente, assim como nas correntes de ouro, né, nos crucifixos, nos elementos de proteção que os cangaceiros utilizavam. Então tudo tem uma representação, até na perdeira tem símbolos que representam proteção, né, que era para manter o corpo fechado, como os cangaceiros diziam. Então vocês reparem esse lenço, que era chamado de jabiraca, que também é para proteger o pescoço, né? Você imagina que caminhar o dia inteiro na cadeira fechada não era fácil. Então tinha que carregar tudo no corpo. E esse a indumentária do cangaceiro, da cangaceira era parecido também, só que no lugar de usar calça e camisa usava um vestido, né? Não usava chapéu de couro. Esse chapéu, o chapéu do cangaceiro, ele é muito representativo, né? Ele tem um simbolismo muito forte, né? E é diferente de todos os chapéus que a gente vê por aí na cultura brasileira, inclusive no Nordeste. E ele é uma adaptação do cangaço, né? É um chapéu do vaqueiro adaptado para a necessidade do cangaceiro, né? E é importante destacar isso,
Porque eu já vi publicações na internet, às vezes as pessoas perguntam se não foi influência de Napoleão Bonaparte, se Lampião não viu o chapéu e copiou, ou alguma outra referência desse tipo, e não é. Na verdade, a referência histórica verdadeira é dos chapéus dos vaqueiros do sertão do Pajeú, que usavam um chapéu com uma aba maior, e os cangaceiros adaptaram, enfeitando, para ficar nesse formato que nós conhecemos hoje e que está eternizado. Né? Então é um destaque importante, porque no sertão do Pajeú, no nosso sertão, os vaqueiros eles usavam um chapéu com a aba maior do que aquele chapéu do vaqueiro que a gente conhece hoje, que é uma versão reduzida. Né? No final do século XVII e no século XVIII o chapéu era maior que eles usavam e os cangaceiros adaptaram. E é isso, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta e quiser aproveitar, eu estou aqui à disposição, inclusive do maestro. Sim, para quem não me conhece, eu não me apresentei. Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião. Sou cangaceiro afamado de todo o alto sertão. Não levo em conta inimigo e nem encaro perigo estando de arma na mão. No meu Pajeú das Flores fiz meu centro de ação. Sou o senhor absoluto de todo este sertão. E aqui, quem quiser passar, precisa apresentar licença de Lampião. Meu nome é Carlos Marcos, para quem não conhece, sou lá de Serra Talhada, da terra de Lampião, sertão do Pernambuco. Então tudo isso aqui é original. Eu ia perguntar pelo parentesco, porque se fecharam de um lado e só já é da fantasia ou isso aí é herdado também? Isso aqui já o pessoal da minha cidade, lá em Serra Talhada, dizem que eu interpreto tanto o Lampião que eu já fiquei com o olho preso já, de tanto fazer. O olho é natural, não é feito de maquiagem não. Eu já nasci com o olho assim, eu acho que eu já nasci predestinado a defender essa história e esse legado, e é por isso que eu estou aqui hoje. Meus parabéns, vamos cantar o que bem forte. Nós temos nosso grupo de teatro aqui na Escola de Arte, né? Eu falei para o André, daqui a pouco eles precisam ir. Então vamos convidar no momento 2, para depois eles precisarem ir, estão liberados, né? E aí a gente continua a nossa programação para ter essa troca mais aprofundada depois. Aí vamos dar continuidade e a gente vai então receber uma grande dama aqui, já que recebemos o Virgulino, a gente vai receber agora uma grande dama que vai falar sobre suplementária. E ela já chegou falando um pouquinho aqui pra mim, porque ela estava com outro tipo de indumentária hoje de manhã. E aí ela trocou. Vamos lá? A grande dama de 1,63, né? Gente, até tinha uma brincadeira do pessoal que me conhece, que perguntava, Denise, tu vai de paraibana ou tu vai de gaúcha? Eu sempre falo que eu sou brasileira. E eu tentei trazer uma representatividade. Esse figurino, na verdade, ele faz parte de uma outra situação que vai ser apresentada no sábado, falando zumbi. Mas ele leva a cor do meu estado, da bandeira do meu estado, o estado da Paraíba. Mas eu não podia deixar de trazer a representatividade do povo negro na Guerra dos Farrapos, os lanceiros. Eu acho que a comunidade negra estava presente e foi muito importante nessa batalha. Eles estavam na linha de frente. Não tem como a gente esquecer esse povo. Então, humildemente, a indumentária dos lanceiros não tem essa estética. Mas eu tentei trazer de uma forma muito humilde a estética da comunidade negra gaúcha, através dos seus búzios, que para a comunidade negra era moeda, em muitos países são moedas, Eu trouxe a bandeira do Rio Grande do Sul, que é o estado que me acolheu há 30 anos atrás e que até hoje me reconhece
né, com a minha arte e a minha família sendo gaúcha, conselho, quando vocês beberem, não beijam. Quando passar, vocês estão do outro lado do país casados. Então, assim, o meu marido me conheceu, eu estava vestida com a indumentária gaúcha, dançando pezinho lá em Campina Grande. Ele tinha tomado uísque com água de coco e eu estava sem óculos. E até hoje a gente está com vergonha, o corre dele passou, eu botei o óculos, a gente está meio esquisito dizer, né? Então a gente está, vamos levando. Tá? Mas, brincadeiras à parte, eu tentei trazer de uma forma, com a molhadeira, com a bandeira do país, do estado que me acolheu, mas com a cor do meu estado, da minha raiz e do meu povo. Assim como algumas cores e detalhes. E eu vou parar, senão eu vou chorar. Muito obrigado. Muito obrigado, pode sentar. Gente, olha, eu quero, em nome da organização, dar os parabéns para vocês que se dedicaram tanto, né? E eu queria dizer que em cada roupa dessa tem um pouco da nossa história, vocês estão contando um pouco da nossa história, e quando vocês contam a nossa história, a gente lembra um pouquinho mais de quem a gente é, da nossa identidade como povo, e por isso eu agradeço a vocês por essa noite. E quero também, junto com os meus amigos, dar a nossa contribuição para a gente lembrar um pouquinho quem nós somos como povo, tocando mais uma seleção de músicas brasileiras para vocês e finalizando a nossa participação nessa noite. Aplaudam, por favor, este grupo maravilhoso. Chegou aqui um pouquinho, acho que tem alguém que pode vir aqui na frente também, né? Eu acho que tem gente de aniversário hoje, pessoal. Então, é claro que a gente vai falar de aniversário aqui. Quem está de aniversário hoje? Leonice. Eu acho que tem outra pessoa de aniversário hoje. Também tem alguém do teatro. Pode vir. Parabéns para todo mundo quebrando para é isso. Né? Acho que o André não comentou, mas a nossa banda municipal Brunusado, acho que ela faz parte da nossa história enquanto cidade, né? E as tradições estão aí. Vou enrolar aqui então enquanto o povo chega, para cantar o parabéns. As tradições elas vêm de muitos anos e as tradições também elas são recriadas ou iniciadas há não tanto tempo assim, né? Então, quantos anos de Brunusado, pessoal? 100 e... Gente, não, para o momento histórico do nosso mais novo integrante do grupo. Quanto tempo de Brunusado? 96 anos. Então, a cidade de Araçatuba tem 117 e essa banda tem 96. Vocês entendem? Claro que não eram esses mesmos integrantes, tá? Mas nós tivemos aí essa nossa trajetória passada pelas mãos de músicos que fizeram parte desse corpo que está aí, esse corpo musical que está aí um grande tempo aqui com a gente tem bastante carinho, tá? Então vamos de parabéns para iniciar, né? Vamos lá de parabéns para iniciar. Todo mundo que está de aniversário daqui? Então tá bom, agora de parabéns.
assistindo. Esse foi um momento, assim, para dar essa boas-vindas para vocês novamente e a gente começar a falar mais sobre as nossas indumentárias, sobre as nossas culturas. É isso que a gente veio fazer, certo? Então, muito obrigada mais uma vez, os meninos, nossa diva da banda. A gente teve meninos, né? Os meninos e meninas da banda. A gente teve um pequeno gostinho que foi a questão da gente explicar, colocar nosso coração aqui, colocar cada detalhe das indumentárias. E agora, gente, com vocês, para a gente estar se organizando para esse momento e aprofundar essa discussão, essa reflexão com todo mundo. Tá certo? É isso. E aí, Fernanda? Bom, pessoal, novamente estou aqui para conversar com vocês, para explicar o que é essa roupa que nós usamos no Rio Grande do Sul. Primeiro que o vestido de prenda, ele não existia. Ele foi criado por Paixão Cortes em 1949, resgatando algumas peças de roupa das etnias formadoras do nosso estado. Então ele criou uma vestimenta para as mulheres acompanharem os homens com a roupa campesina, que era assim que eles chamavam na época. Depois passou por uma diretriz pelo Celso Yarupi, onde ele oficializou, as diretrizes da roupa gauchesca, e depois vai passando ao longo dos anos por pesquisas até chegar nas roupas que nós utilizamos hoje. Bom, vou começar pelo peão, que é a roupa que os guris estão usando aqui. O Aquiles, então, está de bombacha. A bombacha chegou do Rio Grande do Sul através da Guerra do Paraguai. Ela era uma sobra de fardas da guerra que veio para o Rio Grande do Sul, para ser usada. Ele está usando uma bota, uma guaiaca, nós chamamos esse cinto guaiaca. Mas a guaiaca, na verdade, são os bolsinhos. Ele tem fivela, aqui são os bolsinhos, ó. Nós dizemos cinto guaiaca, mas guaiaca são os bolsos. E ele pode ter uma fivela ou duas fivelas. Geralmente ele é da mesma cor da bota e é de couro. Ele também está usando uma camisa de manga, com botão de gola, um colete, um lenço no pescoço, e o lenço antigamente para nós simbolizava o partido político. Quem usava lenço branco era Chimango, do partido de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros ou Getúlio Vargas, e quem usava o lenço vermelho era Maragato, que era o partido mais democrático do povo. Então, hoje não existe mais essa simbologia. E hoje usamos lenço verde, que representa, principalmente Caraju. A gente tem o CTG que identifica. Temos o lenço amarelo, quem usa são os CTGs da cidade de São Gabriel. Temos o lenço preto, mas o lenço preto ele só pode ser utilizado em caso de luto. Quando uma pessoa vai pilchada, nós chamamos essa roupa de pilcha gaúcha. E quando uma pessoa de lenço preto, nós já sabemos que é luto. Ela está de luto porque algum familiar, algum amigo, alguém faleceu. Bom, esse é o nosso traje atual do peão. Podemos usar chapéu ou não. O chapéu para nós ele é utilizado para apresentações ou para atividades campeiras, porque o chapéu ele protege do sol e da chuva. Quando está se apresentando, no caso do nosso
colega aqui que está de chapéu, é uma demonstração, mas nós não usamos cobertura em locais fechados. Isso faz parte das nossas diretrizes. A nossa PIUS existe uma lei estadual, onde ela é considerada um traje de honra. Eu posso entrar pinchado em qualquer festa, desde um baile de gala a uma situação mais simples. Então, essa indumentária, ela é um traje de honra que nós podemos usar a qualquer momento. O Aquiles está com uma pilcha atual, eu estou com uma pilcha atual, que é um vestido de prenda, criado por Paixão Montes para as moças acompanharem os rapazes para divulgar a roupa campesina nas festas dos clubes de Porto Alegre em 1949. Antes dessa pilcha, nós tínhamos outras roupas que vieram com as influências das etnias. Por exemplo, a roupa que o nosso peão está usando é um chiripaco, o Alex. O Alex está com um chiripaco fralda. Essa roupa ela foi usada durante a Revolução Farroupilha, porque ela era mais prática para poder montar cavalo. Então ele está de bota, com um chiripaco, ele é passado pelo meio das pernas, ele é atado à frente e atado atrás. Ele está com uma camisa, um colete, também com lenço. Aqui ele traz um jaleco, que a gente chama de jaleco, um pala de seda, que é muito usado no Rio Grande do Sul, principalmente pelos homens do interior do estado, os peões da estância, um chapéu com um barbicacho. Esse barbicacho do Alex aqui é um trabalho artesanal dos nossos guasqueiros, que são os homens artesãos que trabalham com couro. Isso aqui é muito bonito, a gente dá muito valor para esse tipo de trabalho manual aqui no nosso estado. Um símbolo de uma cruz missioneira, uma cruz jesuítica, uma cruz de Lorena. Já a Luciane está com uma roupa que é uma saia e blusa. Uma roupa também usada, também no período em que se usava, então, o chiripá fralda. No período, então, da Revolução Farroupilha. Porque a roupa da mulher, inicialmente, era uma roupa muito simples, era uma saia e uma blusa, depois era uma saia e um casaquinho, e os estancieiros e as esposas usavam roupas vindas da Espanha. Então, os homens usavam uma braga, que era uma roupa de veludo, e as mulheres usavam um vestido de estancieira, que era ou de veludo ou de seda, com uma peneta no cabelo, que no caso a Luciene tem aqui, ó, só que era grande, maior, podendo ter uma renda por cima ou não. Isso são roupas de época, que vieram antes do nosso vestido atual e antes da pilcha atual. Esta é a pilcha atual que nós usamos. E aqui são trajes de períodos de época que antecederam, então, a regulamentação, as diretrizes e a oficialização estadual de um traje de gala. Andar pilchado no Rio Grande do Sul é uma questão de honra, de amor e de respeito às origens do homem e da mulher no campo do nosso estado. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou apresentar o seu traje agora. Alô. Bem chique. Boa noite. Eu me chamo Rafael, sou da cidade do Rio de Janeiro, sou padrinho de uma comunidade e essa indumentária que eu estou utilizando hoje é uma quadrilha francesa. A coroa portuguesa trouxe a dança da quadrilha da Europa para o Rio de Janeiro no final do século XIX. E aí as quadrilhas francesas, ou quadrilhas de salão, como se diz lá no Rio de Janeiro, toda vez que elas vão pintar a indumentária, elas vão fazer alguma referência à nobreza, né? As quadrilhas que eram dançadas nos palácios coloniais. Então aqui, esse livro, ele é característico não só da nobreza, mas nas quadrilhas que a gente dança aqui no Brasil,
Brasil, a gente coloca o brilho para que esse brilho apareça nas apresentações, sobretudo nas apresentações à noite. Tá? Então eu tenho aqui a luvinha branca, que é o item do cavaleiro, a cartola também, o item da nobreza, e o meu personagem é um senhorzinho, barra sinhazinha, que é uma personagem de São João Carioca, né? A famosa filha de fazendeiros, a sinhazinha, tá? Sendo que, quando havia quadrilha na escola, o padre a sinhazinha não era o senhorzinho, era o xerife. A gente, os alunos recebiam uma carteirinha de voto, e quando havia festa junina nas escolas, ganhava o título, a oportunidade de dançar como rainha ou como sinhazinha, a menina que tivesse mais votos, né? E o menino, ele era o xerife. Depois dos anos se passaram, aí as quadrilhas elas tentaram fazer uma coisinha assim, um pouco mais casadinha. Em vez de xerife, por que não o senhorzinho? E aí foi criado o personagem do senhorzinho para montar o par com a sinhazinha, que é uma personagem antiga do nosso São João Carioca. Tá? E essa minha capa colorida era assim: a minha junina e a quadrilha Levanta Poeira Moça Bonita de São Paulo, que é uma das quadrilhas trazidas mais antigas do estado. Ela foi trazida no ano de 1988, foi um projeto cultural trazido do Rio de Janeiro para São Paulo. Tanto é que a quadrilha francesa, ele é mais comum no centro, né, na capital paulista. A gente tem assim algumas pouquinhas ali no litoral, né, mas a maioria é do centro de São Paulo, por conta dessa influência carioca do São João paulista. Né? E aí a nossa quadrilha, a gente tinha vários pares, era uma quadrilha colorida. Então, a gente tinha um par de vermelho, né? O cavaleiro e a dama de vermelho, tinha o cavaleiro e a dama de lilás, o cavaleiro e a dama de azul, o cavaleiro e a dama de amarelo, o cavaleiro e a dama de verde, e tinha ainda o cavaleiro e a dama de cor de vinho e laranja, tá? E essa capa, ela simboliza ao longo de toda a quadrilha, porque todos os pares estão representados nessa capa, tá? E é o significado da minha comentária de quadrilha francesa. Agora a minha galera de São João, agora meu Deus, chegou a nome. Boa noite, pessoal. Aproveitando o Rafael aqui, nós resolvemos nos apresentar, porque somos um movimento jurídico, certo? Então, cada um tem um estado diferente, porque cada um tem um significado, beleza? Para vocês entenderem como a cultura junina é diversa. Por mais que a gente saiba que as festas juninas têm um significado, mas em cada estado ela tem um personagem diferente, tem um fazer diferente e as indumentárias também são diferentes. Beleza? Eu vou passar aqui para o André, para ele que é do Rio Grande do Norte, que vai se apresentar. Boa noite, já fui apresentado, André Batista. Essa indumentária, ela é de uma quadrilha tradicional. No estado do Rio Grande do Norte, a gente ainda divide quadrilha estilizada e quadrilha tradicional. A quadrilha tradicional, ela dispensa o brilho, o luxo, né, que todos os meninos você percebe que existe um brilho, né, no figurino nosso. O que predomina é as cores. Esse figurino foi do ano passado, onde a gente celebrava as festas das danças populares, né, a festa junina no contexto das danças populares. E representada dentro dessa diversidade das danças, a gente representa no chapéu e no corpo, nas cores da nossa junina. Então, cada figurino ela representando uma cor e uma dança diferente. Né? Então, quem vê na internet, por exemplo, no YouTube, a quadrilha é bastante colorida, então a temática nos pedia isso. Então, dependendo da temática que a gente vai trabalhar, o figurino ele vem com uma estética diferenciada. Então, eu vou entender um pouquinho, vou passar, companheiro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Franklin Ferreira, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Minas, a gente prioriza a quadrilha tradicional caipira. Então, os elementos mais usados são o xadrez quadriculado, a gente faz uso de chita também, no caso esse figurino aqui, a quadrilha pé rachada não tem chita, mas muitas quadrilhas usam chita também. A gente faz uso do fuxico, faz uso de fita, de renda,
E como outros estados usam brilho, em Minas a gente não usa muito brilho, é um figurino mais voltado para o tradicional. Boa noite, eu sou o Thiago Rosa, do estado de Goiás. Eu estou com a vestimenta da quadrilha Arrasta-Pé de Senador Canedo. Essa vestimenta é a vestimenta do estilizado, aonde, mesmo com o excesso de brilho, cores mais vivas, com uma combinação mais detalhada, não podemos fugir um pouco das características das quadrilhas e da vestimenta das quadrilhas juninas, que tem, mesmo que tenha um excesso de brilho, não pode deixar de ter a fita, depois de ter o chitão, a chita e outras características. E dentro do estado de Goiás existem tantas quadrilhas que usam características mais tradicionais, mais antigas do mundo, daquele mundo mais rural, no qual aprendemos das escolas. A quadrilha mais escolar não quer dizer que você dentro da escola, mas muitas vezes as quadrilhas partem das escolas e depois se profissionalizam. Então aqui nós estamos falando de quadrilhas profissionais, mas que trazem características específicas, mas dentro do estado de Goiás existe pessoas que usam tanto estilizado quanto mais a questão tradicional, mas no momento eu estou com o estilizado, o qual eu represento neste momento. Eu vou passar para o Wanda, e aí ele vai, como representante mais forte da gente, hoje o Wanda é um grande inventor do movimento quadrilheiro, né? E aí ele vai explicar um pouquinho algumas coisas, e a gente vai encerrar com alguns passinhos de quadrilha que ele vai mostrar para vocês. Obrigado. Bom, pessoal, como cada um falou, nós temos uma diversidade em cada estado. Geralmente a gente diz assim, as quadrilhas estão virando carnaval. Não. As quadrilhas, antes de 1910, elas já eram com brilho, elas já tinham realmente uma estrutura, como hoje vocês estão vendo, certo? Só que durante o período ela foi se dinamizando e algumas, surgiram algumas referências, como as quadrilhas caipira, que era aquela que a gente via de calça remendada, que foi uma referência que algumas professoras pegaram a partir da escola, a partir de um relato de Câmara Cascudo, porque tinha referência o Jeca Tatu, certo? Só que, se a gente for pegar o histórico da quadrilha junina, o que nós temos hoje não é a quadrilha francesa, é a quadrilha brasileira, certo? Alguns passos a gente mantém da quadrilha francesa, a quadrilha que surgiu na Inglaterra, se popularizou na França e veio para o Brasil através da família real. E aqui tomou um outro rumo, saiu do salão e foi para a zona rural. Depois da zona rural, veio para a periferia dos grandes centros, mas também continuou na zona rural. E aí, o que é a quadrilha hoje? É a comemoração de um casamento. E como é que a gente vai para um casamento? Com a melhor roupa. Ninguém vai com o rosto pintado, com o dente pintado, com a calça remendada. A gente vai para um casamento com a melhor roupa. Como era a quadrilha na Europa? Era a comemoração do casamento, aniversário, de batizado. Então essas mesmas referências veio para o Brasil, só que aqui era como a filha do dono da fazenda ia casar no período mais fértil da lavoura, que era em junho, como eles faziam o plantio a partir de fevereiro e março, para junho colher. Então era o período do solstício de inverno, que eles faziam os festejos. E aí, cada estado tem a sua forma de comemorar. Há estado que tem estilizado, tradicional e o matuto, e os de salão. Né? E no Nordeste, a gente tem uma variedade de quadrilhas que tem seus estilos, as suas especificidades, a sua identidade. Eu estou caracterizado hoje, não só no junino, mas contando a história das indumentárias juninas que começou com a chita, certo? Um tecido que era comum na época, que tinha a chita e a chitinha. Então, a minha indumentária remete a esse contexto histórico. A partir daí, a gente tem o chapéu, que já veio mais trabalhado, com brilho, e hoje nós temos os festejos juninos sendo a maior linguagem cultural coletiva no Brasil.
onde nós temos para mais de 8 mil grupos juninos, onde a gente injeta no PIB do país mais de 150 milhões de reais, com os festejos, com as famílias. Se a gente for fazer o levantamento, é a linguagem cultural que mais injeta na economia do nosso Brasil. E aí nós vamos fazer agora, cada um vai fazer o movimento de sua quadrilha, do seu estilo de quadrilha, certo? Do seu estado. Rafael. Se tivesse na banda, tivesse uma musiquinha, não era isso? Tivesse arrasta-pé. Tem quadrilha aí? Pronto. Quem namorou, fez coisa errada, aí foi casar. Tem o casamento, só que aí o pai vai arrumar. E aí também tem o contexto das meninas, certo? A questão por favor, é a roupa junina, a sua. Ela disse que não é uma roupa de quadrilha, mas pronto, mas as roupas juninas também é assim, certo? Existe uma evolução da quadrilha junina. Antigamente as quadrilhas juninas dançavam com esse tipo de vestido. Hoje tem uma saia mais armada, com mais curva, com decote, bem mais trabalhado. Tanto pode ser vestida, também como pode ser tecido fino, certo? Hoje as anáguas que dão um design maior para as meninas, onde elas fazem um saradeio, jogo de saia, tá certo? Para poder dar volume, assim como as rainhas que vocês já conhecem, já viram, né, que dão uma movimentação no vestido. Então, até o vestido e o tipo de tecido é pensado para o melhor manuseio da brincando. Tem tecidos que são pesados, tem tecidos que são leves. Às vezes, um vestido só, uma rainha, pesa em torno de uma brincante, pesa em torno, dependendo se tiver pedraria, de 15 a 20 quilos. E ela dança com isso 35 minutos, não todas, dependendo do trabalho que tem. Tem um vestido que é leve, mas se tiver pedraria, pesa muito, né? Com a nágua, isso depende. Então, ela é um trabalho físico para as meninas, que elas, além de carregar o peso do vestido, elas têm que fazer toda a movimentação e girar. Tem meninas que giram a quadra toda e param e ainda continuam dançando. Vamos lá? Obrigado, amor.
geralmente vestida com uma roupa que vem da herança europeia, das danças de salão da corte, quando veio para o Nordeste. E aí, em Itaperoá, se dançava no ciclo junino das festas juninas, inclusive no festejo da colheita dos feijão, se dançava o camaleão, que era uma dança que imitava o andar do camaleão dançando, e também dançava-se a araruna, o xote, que veio também a herança da Europa, né? Principalmente da França, e também se dançava galope. Então as roupas eram de mangas bufantes, com muitos bicos de cambraia, inclusive nas saias. Geralmente todas as saias teriam 3 saias com os bicos e as fitas, né? E se usava, no início do século, se usava roupas com bolinhas brancas. Inclusive o nosso grupo, o Vila Batalhão, eu tinha as 2 indumentárias. Tem essa daqui, que foi justamente na época de 1965, 1980, quando a Chita começou a ver esse vestido, ele feito de Chita, esse vestido. E aí, já a outra indumentária nossa, ela parece mais com a influência das roupas dos 1900 e 1910 da Europa. Então, ele é um vestido mais longo, com um bico bem largo na ponta, né? E com as mangas mais compridas, parecidas inclusive com as danças, com as roupas das prendas, né? Então eles vieram, houve essa influência muito forte das danças europeias, das quadrilhas francesas no nosso estado, inclusive na nossa cidade. E a nossa cidade, por ser um entreposto, né, é considerado um encontro dos 4 caminhos, onde se deu a colonização, inclusive que se passa para Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Se vocês olharem o mapa do Nordeste, fizer um círculo no mapa do Nordeste, olhar para o meio, vocês encontram Itaperoá, porque nós somos realmente o coração de 4 estados. Estamos aqui distante das capitais de 4 estados. Então, por lá se passou muita influência dos colonizadores franceses e com, claro, a popularização das danças nos festejos juninos, nós adquirimos essa característica da roupa de chita, da roupa colorida. Já o nosso casal aqui representa a realeza das cambindas. As cambindas é um resguardo que veio em 1898, chegou a Itaperoá, dos povos escravizados, inclusive um quilombo urbano, porque era uma cidade elitista, telepobre, e esse grupo de escravizados chegaram e se instalaram num bairro chamado Bairro do Alto. E aí, quando houve a libertação dos escravos, né, eles se manifestaram também, fazendo uma homenagem à realeza. Na tribo deles tinha a figura do rei, da rainha, e ainda tem a figura da dama do passo, com uma boneca diferentemente do maracatu, que a boneca de maracatu a gente não pôde trazer. Inclusive nós tínhamos uma réplica de mais de 110 anos, que o grupo tem 120 e poucos anos. Itaperoá tem 136 anos, 139 anos de emancipação política, né? E o prefeito já tem falado que o grupo tem 126 anos. Então, tem toda essa característica parecida com o maracatu. Inclusive, nas suas loas, eles dizem que não são pastorinhos, porque existe um cordão azul e um cordão encarnado. Inclusive, quando o Mário de Andrade esteve na expedição no Nordeste, foi a Itaperoá e relatou e fotografou o grupo que na época já estava ao tempo dançando. Hoje é dançado por 2 grupos de danças folclóricas de Itaperoá, os Cariris e o Vila Batalhão, e é uma réplica das roupas que eles usavam
nos idos de 1898, no século XIX. A rainha se vestia de branco, fazendo uma homenagem a Leopoldina também. E o rei, inclusive seu Zé Romero, que vocês viram como mestre local, é a réplica da roupa dele. Eu queria só que já se virasse também, porque aqui tem a cruz, né, que diz a religiosidade, né, da cruz, com os espelhos também, e de veludo. A roupa de veludo também, que traz a calça preta também, e com essas faixas douradas, que faz uma alusão também às cores das realezas, tanto espanhola como portuguesa, mas eles acreditavam que estavam trazendo para a sua terra a sua realeza da região de Cabindas, na África. Né? A rainha era homenagem também a Dona Leopoldina, e eles acreditavam que a rainha, a princesa Isabel, libertaram eles porque era uma rainha negra. Então, assim, a boneca era toda negra, vestida de branco. É uma boneca que tem pés, ao contrário da calunga, do maracatu, que é somente o corpo que se segura na mão. Nas cambindas, ela se segura numa boneca com pernas, uma boneca de pano, com pernas, braços e com a roupa toda branca, inclusive com cabelos humanos. A boneca ela tem essa característica de ter cabelos humanos. Vem também com um cordão chamado de baianas, que são homens vestidos, inclusive com um pelourinho parecido com esses, que os outros mestres estão usando, vermelho, o encarnado, que eles chamam, né? Eles chamavam vermelho, chamavam encarnado, e azul. E depois eram só de homens negros, inclusive teve um branco que, para poder dançar nas cambindas, ele se pintou todinho para poder valorizar a cor da pele negra. E aí, logo depois, as mulheres entraram para ajudar a cantar. Não era só permitido homens. E a figura da rainha, inclusive a rainha era um homem. E aí depois passou a ser uma mulher. E aí depois as mulheres entraram para cantar, ajudar a cantar nas ruas e passaram a dançar ao lado das baianas. Aí eles se vestem com as saias, parecido com na verdade é como se fosse uma batina de sacerdócio, com um avental azul e um peneirinho azul e do outro lado vermelho. Acompanhava também esse cortejo, eles dançavam o rezado nas loas, inclusive de Nossa Senhora, do sincretismo religioso. Mas houve um padre que expulsou eles da festa de Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, uma das loas que eles cantam o ofício da Conceição, eu vou lhe pedir paz, saúde para não exceder. E aí esse padre expulsou eles da igreja e eles passaram a se apresentar no carnaval. E aí, um carnaval também acompanhado dos elementos carnavalescos que já existiam em Itaperoá, que são os capambus de Itaperoá, que é outra manifestação folclórica de lá, que tem mais de 100 anos, e também tem o Jaraguá. Só que o nosso Jaraguá é um Jaraguá todo preto, inclusive com a carcaça de jumento, mas todo preto, e também tem a laúça, que deixou também o vestido. Esse ano foi que eu vi aparecer no carnaval um papel vestido de laúça, mas não tinha mais. Sim, fazia tempo que a gente não tinha visto, mas todos os anos sai uma centenária de papamulas. Lá em Itaperoá, faz parte do carnaval, inclusive amanhã nós falamos um pouco das climas de Itaperoá, então deixa eu contar um pouco lá. Mas nós estamos aqui representando um casal e George veio justamente representar, fazer uma homenagem a Zezé Correio, nosso mestre mortal, que há 15 dias nos encantou e deixou esse legado para a gente. Então é uma cópia réplica da roupa de 120 e poucos anos atrás. Então era isso. E eu convido todos vocês para estarem no Festival Internacional Folclore, que vocês vão poder ver todo o reizado
no palco dançando, pelos grupos de Taperoá que dançam em Campinas, né? Com todas as suas loas, inclusive eles dizem que não são maracatunas, são pastorios, porque são dois grupos, como eu já havia falado também, que a herança da Campinas, de Taperoá, é a herança afrodescendente com a herança portuguesa. E a Campinas de Lucena é a herança portuguesa com indígena. Então há uma diferença entre as duas Campinas, mas só existem essas duas no Brasil, na cidade de Taperoá e na cidade de Lucena. É um patrimônio imaterial que deve ser preservado, que deve ser estudado e que deve ser contado para todo mundo. E vocês vão ter a oportunidade, quem quiser, ir lá no Festival Internacional do Folclore Cariri, em novembro, em outubro, finalzinho de outubro, em novembro, vocês vão poder ver todo esse cortejo, e no carnaval ele sai com a bandeira e também com o boi, que o seu Antônio Boi também é o nosso mestre, que está com 80 e poucos anos, 84 anos, inclusive ele é organizado também, como mestre normal, vocês viram, e ele também sai com essas bandeiras. Então eu vejo quando a cidade inteira acompanhar e fazer parte do carnaval durante os 4 meses do carnaval em Taperoá. É isso. Boa noite. Eu fiz uma mesa, a última mesa aqui, falei sobre as encenações de Semana Santa. Esse aqui é um traje da paixão que a gente faz em Belo Horizonte. Ele representa José de Arimateia. José de Arimateia, biblicamente falando, era amigo de Jesus, né? Ele e Nicodemos, e eram ricos. Então, ajudou Jesus em certas situações de julgamento. Uma das partes nossas da encenação, esse problema entra em cena no julgamento, que José de Arimateia tenta defender Jesus dos sacerdotes que frequentavam o templo, né? Porque a época de Jesus é uma época política também, que a gente não pode esquecer que houve um julgamento político e religioso, né? Então, os fariseus, os chefes, os sacerdotes ficaram ameaçados, né, pela palavra de Jesus e o entregaram para a guarda romana. Então, esse é um dos figurinos. E a característica, né, do figurino bíblico é que ele não tem costura. Eles são mantos, né, sem costura. Na Bíblia mesmo fala, né, que o manto de Jesus era tecido de alto a baixo, era um manto sem costura. Então a gente tenta fazer dessa mesma forma. E o nosso trabalho também, vocês podem ver, ele é todo manual. O bordado aqui é de miçanga, vidrinho, e tem umas coisas de strass que a gente coloca, né? Porque, e aqui o dourado, né? A roupa dourada falando da nobreza e do sentimento de pertencimento ali da pessoa que era da classe mais alta do que Jesus. Então, esse é um dos figurinos. A gente, o grupo, né, depois quem quiser seguir é @senarcbh, nós temos 300 figurinos de Semana Santa, de Natal, de vidas de santos, Santa Rita, Santa Teresinha, Santo Antônio, São João Batista e outros. Obrigado. Boa noite, meu nome é Marco Aurélio, mas em mais claro, todo mundo conhece por Cléo, desde pequeno na família, e isso foi caminho pela vida no grupo nosso, mais conhecido como Tio Léo. Tá? E essa indumentária representa
um dos ternos de Catopeiras do Montes Claros. Lá na verdade são três grupos que representam Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Os Catopeiras, esse nome ele é de origem africana, né, como a dança, da África do Congo, e o nome não tem uma definição certa, mas a mais provável, a mais aceitável é que seja uma dança, um ritmo, que veio do Congo de origem banto, e aqui em Minas Gerais, especificamente em Montes Claros, eles adotaram esse ritmo e aportuguesaram o nome para Catopeiro. Então, o significado do Catopeiro mais aceitável é esse, é o ritmo de uma dança. O capacete com as penas significa uma ligação do terreno com o divino. Então, eles acreditam que essas penas, as fitas, o capacete com o espelho, faz essa ligação entre eles e o divino. Então, as cores das fitas são bem coloridas, mas a que mais representa a manifestação religiosa deles é azul, rosa e vermelho, que representa Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e São Benedito. E a roupa branca, ela vem de origem africana, do candomblé, é uma origem religiosa, significa pureza, né? Vem do candomblé, dessas manifestações religiosas. A faixa, acho que tem até colocado, eu esqueci de trazer as princípios que veio a umbrella da faixa, mas a faixa representa poder e hierarquia. Então, no grupo, quem usa as duas faixas, igual eu estou usando agora, são os mestres. E os mestres, eles seguem uma hierarquia também familiar. O mestre, quando ele falece, o filho ou neto, um parente mais próximo, assume o poder, assume o grupo. Então, agora, eu e a Elisa, nosso grupo, nessa nossa geração, nós vivenciamos em Montes Claros algumas mudanças. Né? Um dos mais conhecidos, né? Em Minas Gerais, no Brasil, talvez, não sei se você já ouviu falar, o mestre Zanza. Ele faleceu há uns 3 anos e o filho dele assumiu, adotou também o apelido do pai. O Zanza não é um título, era o apelido dele. Então dizem que quando ele era pequeno ele vivia zanzando pelas ruas de Montes Claros e apelidaram ele de Zanza. E o filho dele adotou também o apelido do pai e a gente chamou de Mestre Zanza Júnior. E nós vimos também que tem também o grupo dos caboclinhos, que representam os indígenas, a colonização que veio depois, quando chegou de Portugal, tinha os indígenas, então eles representam. E tem os portugueses que são representados pelos marujos. Então são três grupos, cada grupo deles tem alguns ternos. Catopeiras, se não me engano, são 4 ternos, homenageiam esses 3 santos grupos deles. E o calçado, não falei, mas eles usam um calçado branco. Hoje eles usam tênis. Era sapato, mas usam tênis. Eu não estou pesado, todo mundo usa tênis branco, infelizmente esqueci. E lá também, durante as danças, quem for lá, vai ver também que nem todos usam. Porque é um povo de baixa renda, é um povo que não tem, às vezes, condições de comprar tênis. Às vezes a população ajuda, já teve um ano que a população comprou tênis, algumas pessoas compraram tênis para muitos deles. Mas é isso. Eu acho que não se ensina nada, né, da então, quem foi em Montes Claros, as peças acontecem no mesmo curso. Tiago já prometeu ir lá, porque esse ano ele vai. Ela já está com um hotel reservado, bem 1º de agosto, ele vai para lá. Quem for, não sei se vocês viram na apresentação de Heloísa, uma foto, a cidade, as principais ruas, principalmente por onde passam os cortejos, ela é toda enfeitada com fitas, realmente um céu de fitas por onde o cortejo passa. Então são várias, não são poucas, onde acontecem as festas.
E eles descem nas ruas, começa geralmente uma quarta-feira, segunda quinzena de agosto, uma quarta-feira, eles descem a rua, no primeiro dia eles levantam o mastro de, se não me engano, de São Benedito, e aí no dia seguinte tem o cortejo de São Benedito, o cortejo sempre termina na igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, onde é celebrada uma missa. E aí à noite levanta o mastro de Nossa Senhora do Rosário, e no dia seguinte o cortejo de Nossa Senhora do Rosário, e encerra com a missa. E no último dia o do Divino Espírito Santo, o levantamento do mastro e o cortejo. E a prefeitura aproveita esse momento para ampliar a festa. A prioridade são eles. Então nada começa enquanto eles não fazem o cortejo, levantam o mastro, celebram a missa. Enquanto isso, a praça, a gente chama Praça da Matriz, ela fica toda preparada com um palco chamado Arena, onde grupos menores apresentam, um grupo para folclóricos, às vezes os nossos, outros convidados apresentam, e um palco maior, onde músicos apresentam. Então, assim, espera acabar o cortejo, a festa raiz, para depois começar a festa popular. Né? Então é isso, muito obrigado. Boa noite. Trazendo aqui uma ligeira representação de carimbó. O nosso dançarino, ele diz que eu estou convidada e adaptado hoje, porque foi convidada agora por mim para dançar com ela. E ela é da Ilha do Marajó. O carimbó tem o termo curimbó, também chamado carimbó, curimbó, vem de curi, que quer dizer paoco, e bó, que quer dizer som. Então, é o som do paoco, o carimbó. No estado do Pará, todos dançam o carimbó, e ela é a minha terra natal. Ela é de Soure, da Ilha do Marajó, nós somos de lá. E em Breves, eu sou de Soure, ela é de Breves. Mas agora vem aqui comigo. Mas agora eu estou te convidando. Então, eles vão apresentar o carimbó, que é uma dança típica nossa, maravilhosa e gostosa, que todo mundo dança, e vocês também vão dançar. Infelizmente, não sei, a música já está aí? Para você ficar aqui do meu lado. Essa vamos lá, carimbó, curimbó e paoco, e produz o som. Vou ensinar se a cabeça a dançar nesse siricó que remete o siricó da minha avó. Vai dançando, se a cabeça rebolando, pode quebrar. Aí você vai dançando, vai dançando, vai dançando. Essa
embriagar. Vai mais nossa régua volta, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai essa noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai essa noite se embriagar. Vamos beber cachaça, vamos embarrear. Vamos beber cachaça, mas ela não está bem definido. A mesa está melhorando, moça. Ela não está caracterizada com a roupa do carimbó. Ela está com uma blusa de Pará, para representar o Pará, e o nosso amigo também, Vando Arcano. Ele está dizendo que ele está quase morto, mas ele está. Essa vai, filha, vai, obrigada, quero uma água. Gente, olha, deixa eu falar para vocês. Sábado, na nossa programação, talvez a gente faça alguma coisa melhor para demonstrar o carimbó, porque na verdade é triste eu dizer que eu sou mestre de carimbó e tenho músicas lançadas e não trouxe nada do nosso grupo, até porque ela não vinha, eu vinha só, né? Então, e não estava sinceramente preparada para falar sobre isso. Mas sábado a gente vai fazer uma coisa melhor para vocês. E se vocês quiserem saber alguma coisa, tiver assim, dúvidas sobre carimbó, só me perguntar, que eu estou lá para falar sobre o carimbó. Show! E agora, convido o próximo grupo maravilhoso que está aqui. Vamos lá. Baquinaré. Então é tirar pelo Baquinaré. Bem, aqui a gente está representando também Pernambuco, né? Tem o pessoal de Serra Talhada que representa Pernambuco. Aqui a gente está representando também Pernambuco. Aqui são dois grupos de dança em lugares distintos. Eu sou da região metropolitana, Recife, e aqui está o interior, Caruaru. Então são dois grupos, Baquinaré e Flor de Barro. Tá? Aí eu vou passar para ela para falar um pouquinho da indumentária deles e depois eu falo um pouquinho da minha. Nós somos um grupo de expressão popular Flor Barro, da cidade de Caruaru, de Pernambuco, que tem o maior e melhor São João do mundo. Né? Porque essa então a gente tem um grupo, ele está aí há 22 anos na nossa caminhada, e a gente dança, chora, xoxá, baiano, ciranda, fogo, as manifestações regionais que nós temos lá. Então, nosso forte mesmo é a questão regional, a gente dança a Feira de Caruaru, é o grupo que dança a Feira de Caruaru na cidade, somos nós, e a gente sempre pesquisa as roupas, os formatos, como os nossos avós, os nossos bisavós dançavam na época, com muita saia rodada, com muita flor, com muita. Né? E Caruaru é conhecida pela feira e pelo seu artesanato, né, pelo São João. Vamos lá. Bem, o Baquinaré é um grupo que trabalha, tem a sua grande característica em trabalhar as danças africanas e afro-brasileiras. Né? Então eu estou aqui representando, não, esse figurino que eu estou usando não é o figurino dos dançarinos que os dançarinos usam. Esse é o figurino dos percussionistas. Como eu do grupo, eu sou coreógrafo, mas sou músico e cantor e percussionista, então eu trouxe a minha indumentária mesmo, que é a indumentária de percussão, né, que a gente toca, a gente coloca mais os braços mais cortados,
habilidades, que é para a gente ter facilidade de tocar em vários instrumentos ao mesmo tempo. A maquiagem. O Maquinaré agora que a gente está utilizando nosso segundo modelo de maquiagem, que antigamente nossa maquiagem era toda branca. Então era como se fosse esse lado aqui, desse lado cá também. Agora a gente está caracterizando com cores diferentes. Essa é a cor que representa o maracatu que a gente tem no Recife, que é o maracatu Nação Sol Nascente, que é o voo sul mestre. E aí a gente coloca as cores do maracatu, que é vermelho e amarelo. E o outro lado eu representei o lado do Baquinaré, que é o lado dessa pintura mais africana, que caracteriza a pintura africana. Quando a gente faz um espetáculo, quem já viu nossas apresentações, quando a gente faz um espetáculo inteiro, a gente faz uma maquiagem única para todas as coreografias. Quando a gente faz cada noite uma coreografia, então cada noite vai ter uma maquiagem direcionada ao figurino daquela dança. Então nossa maquiagem também muda de acordo com o figurino. O Baquinaré trabalha, no seu último espetáculo agora, a gente trabalha as nações africanas, é um dos nossos espetáculos. Então a gente trabalha as danças do Senegal, as danças da África do Sul, as danças do Camarões, dos Burundis. Então cada dança dessa, ela vai falar a lenda daquele local, e essa lenda daquele local vai se transferir também para a maquiagem, para o rosto, e lá faz um complemento inteiro. Como eu vi só, eu sou percussionista. Aí quem quiser conhecer um pouquinho mais do Baquinaré, é só entrar lá no nosso Instagram ou do YouTube, que aí vai ver apresentações nossas. Aí teve lá recentemente, no ano passado, a gente teve no Festival da Peroá, a gente teve também no Festival de Fortaleza. Então vocês podem assistir essas apresentações nossas nesses dois festivais. Aí vem o figurino mais ou menos com estampas africanas. Os colares são os colares que a gente usa, então não é um padrão do colar, porque os colares a gente vai de acordo com a idealização do orixá de cada componente, né? E os braceletes também, eles vêm, são conteúdos, eles vêm para a nossa proteção. Então cada percussionista vai ter o seu, esse que lhe traz proteção para que ele consiga fazer toda a apresentação tranquilamente, sem afastar todos os mais olhos. Próximo, mestre Gabi e Vivi. Olá pessoal, eu sou a Vivi do Camisa Verde e Branco, e esta roupa é uma roupa de ensaio. Nós preferimos sempre e aprendemos assim de que temos que vestir as coisas bom. Então, sempre nós estamos de branco ou verde e branco. E o mestre Sala também. Poucas, porque a dele é muita. Bom, é muito simples a nossa indumentária. Nós usamos quase todos os domingos, né? Se não é branco, é verde, se não é verde, é branco. Às vezes a gente bota prata, né? Verde mais claro, verde mais escuro. Então, essa. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva, porque eu tenho essa faixa, né? Então, essa faixa de embaixador mestre é um braço da UESC. UESC é União das Escolas de Sambas Paulistanas. Em 94, fomos convidados cinco. Eu não posso falar baluartes, porque eu acho que baluartes é muito para nós, né? Então, baluartes
eu deixo claro. Então, 5 pessoas do samba de São Paulo para ser o cidadão samba no Carnaval de 95. Então, fomos convidados os 5 e neste convite nós vimos que estava o mestre Gabi, o mestre Penteado, Fernando Penteado, Toniquinho Batuqueiro, Hélio Bagunça e o Paulo da Lava. Nós éramos os 5. E aí nós tínhamos que disputar para ver quem ia ser o cidadão samba daquele ano. E aí nós não quisemos fazer essa disputa não. Então nós falamos, eu, na época, 30 anos atrás, eu hoje tenho 78, 30 anos atrás, 31. Então, os outros também que eram um pouco mais novos, então, aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, vamos botar o mais velho para ser o cidadão samba deste ano. E aí foi o Toniquinho Batuqueiro, que era o mais velho. Depois foi o Carlão, e aí nós fizemos assim. E eu só fui cidadão em 2011. Né? Porque aí várias situações, e aí a gente não se ilude com essas coisas, né? De muitos títulos, não há necessidade. Então, só em 2011. Mas aí os 5 foram condecorados nessa faixa de cidadão, de embaixadores mestres. Né? Os outros, em São Paulo, nós temos mais 40, que são embaixadores do samba, não são mestres, né? São só do samba. Então, é por isso que eu uso com muito orgulho essa faixa da Embaixada do Samba de São Paulo e nada mais, nada menos que o símbolo da minha escola, camisa verde e branca. Próximo ou próximo? Fernanda. Não, Fernanda. A Fernanda não vai falar, não? A Fernanda não vai falar da dela? Fernanda? Vieira e o Laírton, eles querem ouvir eu cantar. E eu não posso cantar. Mas para fazer a vontade dos dois, eu vou cantar um pedacinho desse tamanho. E ele vai saber. Nada podia combinar mais, porque agora eu não muito mudar, porque é muito caro. Deixa eu dizer. Disse a mestre no segundo convívio, o mestre do bom, que o ritmo que mexe no parar é o carimbó. Disse a mestre no segundo convívio, o mestre do bom, que o ritmo que mexe no parar é o carimbó. Me deixa rolar, me deixa rolar, carimbó é doce, música do estado do Pará, carimbó é doce, música do estado do Pará. Assim, ele quer que eu diga que a música esta é da minha autoria. Entre as mais recentes que eu já compus. Obrigada.
Boa noite. Eu estou de guerreira do rezado de São Miguel Arcanjo, do sítio Lagoa, da cidade de Barbalha, Ceará. O rezado é constituído de vários personagens, de muitos brincantes. Brincam em terreiros e também tem cortejos. Os guerreiros e as guerreiras. Eles trazem consigo uma espada e tem muito colorido, muito brilho, porque representa a ensinação como se estivesse fazendo um encantamento, fazendo alusão à visita dos reis ao menino Jesus. Por isso que eles vão com muita beleza, com muita alegria e estão abençoando as pessoas por onde passam com sua alegria, com os seus vítimas. Todos os espelhos, eles refletem o que está à frente. Tem brilho e tem colorido. Eles dançam e tem personagens. Então o rezado é um teatro, é uma dança, é um cortejo, é um mar. E tem o boi, que é um teatro, tem o jaraguá, e tem uma musiquinha, abre a boca jaraguá, abre a boca jaraguá, o bichinho é bonitinho, ele sabe criar. E tem o Mateu, que é um personagem tipo o bobo da corte, só que ele é pintado de cara preta e ele faz palhaçadas. E também tem a companheira dele, a Catarina ou Catarina, que também é um homem vestido de mulher, também pintada de preto e também faz as suas peripécias. Então, todos os cortejos são acompanhados pela banda Cabaçal e tem música. E as músicas é que fazem com que a alegria dele em cada espaço que passa, e eles fazem as coisas, jogam espadas na todo lado. E quando eles jogam espadas, eles dançam e apresentam as suas alegrias. Vamos para a foto e mandar eu chamar todo mundo para a foto. Eu disse, eu não mando nada, eu sou mandada e só veio bagunça. Bora. Isso. Assim como eu sou bem mandada, eu obedeço. Você não falou nada, não. Já pode parar? Quem falar que não o homem disse que não galo boy, ele é o calculador e saltador mesmo. Você vai tirar foto? Não, mas eu tiro. Alguém vai tirar? Vai tirar? Você vai tirar foto? Seu traje. Eles querem que eu fique lá.